abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro. Hoje eu conto com a presença da vereadora Glaucia Berenice e da senhora Ana Maria Caviola, que é presidente do Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção Crescendo em Família. Vamos falar muito sobre adoção. Vereadora, é muito fácil adotar uma criança recém-nascida, lourinha, olho claro, né? É o sonho de consumo de quem não pode ter filho e quer adotar. E as outras crianças, como é que ficam? Bom dia, Luciano. Eu queria agradecer também a Ana Maria, presidente do Crescendo em Família. Primeiro, esse é o sonho de consumo da maioria das famílias que tem pretensão de adotar. Porém, olhando para o nosso perfil ético do brasileiro, né, é um perfil totalmente europeu, americanizado, totalmente fora dos padrões étnicos da sociedade brasileira. E, então, a frustração geral, né? A gente percebe que as famílias elas têm um perfil, e a Ana Maria vai poder falar bem sobre isso, mas as crianças hoje que vão crescendo dentro dos abrigos, das instituições de acolhimento, são crianças que precisam de uma família tanto quanto as crianças que estão dentro desse imaginário aí das famílias, de ter um anjinho dentro de casa, né? Mas a gente tem que trabalhar no sentido de tirar, né, esses tabus, esses mitos que existem em torno da adoção. E esse trabalho maravilhoso tem sido feito pelo Crescendo em Família, e esse foi o objetivo de trazê-los aqui para falar sobre o tema, para vencer, né, alguns preconceitos e alguns mitos sobre a adoção e possibilitar que mais crianças tenham o direito à convivência familiar garantido, né, porque é um direito constitucional que milhares de crianças no Brasil estão privadas desse direito de crescer no seio de uma família, justamente por conta de todo o preconceito, de toda a dificuldade da sociedade de entender a necessidade de acolher, né, de ter uma criança, de dar a possibilidade de uma criança de crescer num ambiente mais natural, que é de uma família. Ana Maria, muito obrigado pela sua presença. A primeira pergunta: vivemos numa sociedade hipócrita e racista? Não, pelo menos disfarçadamente menos. E eu acredito muito no ser humano, acho que por profissão e por opção de vida, eu acho que a gente vem conseguindo alguns avanços. É claro que culturalmente o Brasil tem a sua linha de pensamento voltada para brancos dominantes e pardos e negros dominados, né? A gente vê isso na educação, historicamente é assim, né? Mas no quesito adoção, e aí eu valorizo muito o que a Glaucia falou e agradeço o apoio que ela sempre nos deu, de permitir que os grupos apareçam fazendo esse trabalho de desmistificação de que o bebê é mais fácil de criar, de que as outras crianças podem dar trabalho, que a índole é ruim, ou que a genética vai influenciar. Nós temos, nesses 11 anos de caminhada, conseguido alguns avanços nas adoções necessárias, mostrando que a criança é tão possível de ser amada e de dar amor com qualquer idade. Ela quer um pai e uma mãe, ela quer uma família, uma mãe, um pai, enfim. E ela tem muito carinho para dar. O que tem que fazer é uma adequação de que uma criança com 3 anos pensa de um jeito, de 5 pensa de outro, de 8 pensa de outro. Mas ela quer amar do mesmo jeito. E esse aprendizado de ser mãe de filho maior é só um período. Depois que dá a vinculação e tal, é um filho igualzinho ao outro, com os trabalhos que os outros biológicos dão e com os prazeres e as alegrias que os filhos biológicos trazem. E a gente tem conseguido passar isso. Todos os grupos de apoio, nacionalmente falando, vêm nesse trabalho das adoções necessárias, das adoções tardias, interraciais, de crianças
com algum problema de saúde, porque é isso que tem para ser adotado. Criança branca, recém-nascida, saudável, tem pouco. Chega hoje, amanhã, depois vai embora. O que sobra no abrigo, demora, a conta não bate, não adota nunca. Tem 27 mil pretendentes à adoção e tem 5.800 crianças. Nunca vai bater, porque tem criança entrando no abrigo com 3 anos e saindo aos 18 porque completou maioridade, sem nunca ter tido chance de ser adotado. E tem casal que fica 5, 6 anos na fila porque insiste num perfil idealizado. O trabalho do grupo é exatamente esse, mostrar outras formas, conversar sobre adoção possível, adoção, até onde vai a abertura dos pretendentes para receberem as crianças maiores. Nós temos ontem, eu saí com a vereadora Glaucia Berenice, e nós fomos até a Praça Santo Antônio. Nós temos uma média de 50 moradores de rua nesse local, e se a produção tiver as imagens, puder colocar, para o telespectador entender aquilo que eu vou falar. A vulnerabilidade, o negócio é tão vulnerável ali, que você tem homens e mulheres juntos, e eles perderam todo o sentido de valorização de vida, que a procriação ali é automática. E geralmente essa criança vai para onde? Em abrigos, precisando de uma família. Só detectou esse tipo de problema há muito tempo, vereadora. E o que vem sendo feito por parte da Prefeitura de Ribeirão Preto, por parte do Ministério Público, do Judiciário, para a gente tentar minimizar esse tipo de sofrimento? Nós estamos apresentando já há uns 3 anos esse grande problema, que é o número de mulheres usuárias de crack, né, de álcool e outras drogas, estão engravidando, né, moradoras de rua ou pessoas que estão ficando nas cracolâneas daqui de Ribeirão Preto. Elas têm uma prática... Enquanto a senhora fala, as imagens estão passando para o telespectador. Elas estão fazendo, né, a troca do sexo pela droga ou pelo dinheiro para adquirir a droga, estão engravidando. Nós temos um número muito grande de pessoas, de mulheres que estão dando à luz com crianças já doentes, com sífilis, com doenças hoje que a gente já tinha até entendido estava erradicado, né, da saúde pública, mas está voltando com força total. E, infelizmente, o que a gente percebe, ao invés de criar programas, né, como a gente tem tentado montar uma casa de acolhimento para essas gestantes, onde elas, moradoras de rua, para serem atendidas, trabalhadas, a questão da dependência química, e depois essa criança ter um pré-natal e fazer um atendimento depois, pós o nascimento. Ao invés da gente ampliar serviço, a Prefeitura está tirando serviço. O serviço de redução de danos, que era feito pela Secretaria da Saúde, com a abordagem, pegava essas mulheres, levavam para tomar a medicação, a benzetacil no posto de saúde, fazer o pré-natal. Esse trabalho foi cortado na cidade. Então, o que a gente percebe, né, que vai aumentar, né, Ana? Daqui a alguns anos nós vamos ter mais crianças, né? Mais crianças abandonadas, mais crianças comprometidas, porque essas mulheres elas não estão fazendo acompanhamento, muitas estão infectadas, né? Com a questão do sífilis, HIV e sem atendimento de saúde. Então, é lamentável. Nós precisamos de pensar, né? Estender. Tem um direito constitucional que chama direito à convivência familiar e comunitária. E isso, né, é um direito que se estende à criança, mas a todo ser humano, né? Nós temos muitas crianças que têm a sua infância e adolescência privada desse direito, e hoje a gente vê um grande contingente de adultos e idosos também, né? Privados dessa convivência saudável na comunidade, tendo o mínimo, né, de dignidade, de vida, para poder
ser considerado cidadão de direito na cidade de Ribeirão Preto. Ô, Ana, em Ribeirão Preto existem quantas crianças para adoção nesse momento? Você tem esse número? Eu não sei te dizer exatamente, porque é um número muito... Mas é considerável? É pequeno, muito pequeno. Pequeno? É, muito pequeno. Mas quantas crianças existem esperando famílias? Umas 25 por aí. 25 em processo crianças. de destituição, em processo... Prontas, porque existe um trâmite judicial, né? O processo de abrigamento, de colocação em de instituição de acolhimento, para que o processo corra enquanto se tenta viabilizar a família, e o processo de destituição do pátrio poder, que aí sim a criança está desimpedida para ser colocada em adoção. Já com o poder familiar destituído, são poucas crianças. Nós temos, em média, hoje, umas 40 crianças em instituição de acolhimento. Nem todas, a grande maioria, ainda em processo de tentativa de recolocação em família extensa ou família biológica. E nesse sentido que hoje, né, o Crescendo em Família está fazendo um projeto, apresentando um projeto de família acolhedora. Porque o que acontece? Até que seja definido judicialmente que essa criança, de fato, né, os pais biológicos, eles vão perder o poder sobre essa criança ela fica numa instituição, né, antigamente conhecido como orfanato, abrigo, e hoje chama instituição de acolhimento. Então, o Crescendo em Família, ele está com um projeto do quê? De colocar essa criança num ambiente mais próximo da família, né? Porque essas crianças, elas vão para instituições, por mais que a instituição, eu fundei uma instituição aqui em Ribeirão Preto, pequena, que tinha nossa capacidade, são 14 crianças, então é bem próximo de uma família, de uma residência, mas por mais que seja a característica de casa, né? Não é pai e mãe, não tem aquele calor, né? São profissionais, são educadores, pessoas que estão ali, né? Por uma questão profissional mesmo, né? Trabalhista. Então, a gente entende a necessidade das crianças estar num ambiente que é mais próximo de um pai e de uma mãe. E o Crescendo em Família está fazendo esse projeto, né? Para que as crianças, até que tenham uma definição, né, eles possam ficar nesse ambiente. Então, as famílias, elas podem se cadastrar, elas vão ser treinadas para receber uma criança, um bebê, para cuidar até que o Poder Judiciário defina, né, o destino dessa criança. Então, mas aí entra na minha pergunta. Vamos supor que eu tenho interesse em adotar uma criança, independente seja recém-nascida, ou tenha 4, 5 ou 7 anos. Como é que eu posso ter a garantia, que eu adotando essa criança, fazendo tudo por ela, me apegando a ela, tendo um amor por ela, que o judiciário vai tirar para mim mais cedo ou mais tarde? Se você adotar, é sua. Tá no registro de nascimento da criança, ela é sua filha. Ninguém tira de você. E também você não pode devolver, porque é sua. Tá. O que a gente vai fazer no trabalho com família acolhedora não é uma adoção. É uma guarda judicial, onde o juiz delega para você a responsabilidade de cuidar daquela criança. O Crescendo em Família vai trabalhar com uma faixa de 0 a 5 anos. E as pessoas que tiverem interesse em fazer esse trabalho são pessoas que gostam de ajudar, que gostam de Mas aí não trabalhar. Cria uma identidade, daqui a pouco Cria você um vínculo, perde. Você perde, e aí? Isso tem que ficar muito claro para a pessoa. Ela não pode querer adotar. Eu falo que isso é trabalho para a nossa faixa etária, que tem disposição e amor para dar. Isso então, mas, só para o telespectador entender, digamos o seguinte, digamos que o Conselho Tutelar detecta problemas de maus tratos, não cuidados, tortura de uma criança em determinada família. Sim. Tira da família, leva para um abrigo. Uhum. Aí que entra esse projeto para uma família, até o judiciário decidir cuidar dessa criança, para ela ter um lar. Agora, veja, aí vem a minha pergunta.
olha a cabeça dessa criança, ela passa a ser tratada com dignidade, com todo respeito, com todo amor e carinho. O judiciário vem e tira ela do seio dessa família para devolver para um parente mais próximo biológico. E a cabeça dessa criança, como é que fica? Olha, de qualquer maneira, ela quando vai para o abrigo, ela precisa ter uma referência emocional. Ela também se apega a uma tia, né? Sim. Então, é menos ruim, comprovadamente menos ruim, ela ter uma família. Por quê? Porque é um cuidado para ela. E isso, a família também tem que conversar com ela, porque a gente aí então está falando de uma criança de uns 4 ou 5 anos, né? Que já entende, já conversa. Que é uma tia que vai cuidar enquanto arruma a vidinha dela e vai saber da história da mãe, vai contar lá do jeito que a criança possa entender sem dramatizar demais, até ela voltar e que depois elas vão ser amigas, vão ser tia. Por quê? Porque é um atendimento exclusivo para aquela criança. É o que a Gláucia falou agora há pouco. A instituição do acolhimento faz o melhor possível, mas é um trabalho profissional. São 6 horas de trabalho, das 6 a tanto é uma pessoa, depois é outra. A criança não tem muita, consegue vincular. E são muitas crianças. Tem comida, tem remédio, tem tudo. Mas não tem um atendimento especializado. A vacina, para uma criança, não atrasa nunca. Para as outras, pode atrasar ou não. Ir para a escola e ter alguém que olhe uma criança, dá para fazer aquela criança até desenvolver mais rapidamente o seu aprendizado. Com muitas é mais difícil, né? Então, é comprovadamente benéfico para a criança que ela seja tratada nesse momento de dor com alguém que dê carinho, equilibra mais. E tem uma coisa também que a gente precisa de lembrar, que nós não temos, essas crianças não são as crianças que têm uma vida normal, como os nossos filhos, né? Sim. Que lá na nossa casa, né, eles estão acostumados comigo, meu marido, meus pais, os avós, né, os tios. Essas crianças têm muitas pessoas que passam pela vida delas, né? A mãe, às vezes, não estou falando de forma preconceituosa, mas é a realidade, né? Essa família, né, ela já foi reescrita várias vezes, já passaram vários companheiros, né? Essa mãe já teve vários companheiros, claro, vários namorados. Essa criança, ela fica sob os cuidados da própria comunidade, né? É uma criança, como a gente teve há pouco tempo, o menino foi encontrado lá no parque, no Jardim Progresso, né? Andando de fraldinha, né? Então são crianças que realmente elas nunca tiveram uma pessoa que fosse significativa na vida dela, uma referência de carinho, de proteção. Muitas delas comem se a vizinha dá, né? Tomam banho a hora que dá. Tem o desenvolvimento delas totalmente comprometido, porque não tem alguém que vai estimular, andar, falar, comer. Então, nós estamos falando de crianças que nunca teve ninguém que tivesse essa função parental, essa função de pai e mãe, né? E, às vezes, essa vivência numa família normal, né, vai possibilitar que, quando ela for para uma família adotiva, ela tenha uma adaptação maior, né? Então, dentro do que você está dizendo, eu vou dar um exemplo claro disso. O caso dessa menina Gabriela, que foi achada a ossada dela. Em 2012, o irmãozinho dela, Samuel, faleceu e a suspeita é de maus tratos e de negligência na saúde. Tanto é que ele desenvolveu uma doença por falta de medicamento. Veio a óbito no HC. Em 2012, todo óbito que acontece é feita uma ocorrência pela Polícia Militar. Como é uma criança e a suspeita foi dessa, automaticamente foi acionado o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pouco agiu. Aliás, não agiu. Negligenciou. Essa é a grande verdade, tem que ser dita. Essa menina, ela cresceu e a mãe tem um novo parceiro, um padrasto, que a própria mãe, em depoimento na emissora de rádio que eu trabalho, disse que o padrasto estuprava ela, porque hoje qualquer tipo de sevícia entra no artigo de estupro.
no caso de alisar a mão, alisar as nádegas, passar a mão no seio. Essa menina desapareceu, ficou 20 dias desaparecida, de repente foi encontrada só ossada, porque ela foi jogada no antigo lixão e os urubus comeram ela, né? E a polícia até agora não esclareceu, muito pelo contrário, está de sigilo de investigação, o delegado não responde, porque eu acho que falta competência para ele e para a equipe dele, porque as informações chegam, a gente vem passando informações. Então, tudo no país, tudo que foi criado em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente e proteção não funciona. Então, quando a gente pega, se essa criança lá atrás, essa menina de 12 anos, poderia estar viva se o Conselho Tutelar autuasse e tirasse ela da família, como tem 2 irmãozinhos dela que vivem em situação precária, sem roupa o dia inteiro, tá certo? Jogados, e ela lá no Jardim Progresso, e não, até agora não atuou, não tirou, porque você está salvando vidas. As famílias salvariam vidas. A sociedade salvaria essas crianças, formariam cidadãos. Hoje nós estamos fabricando óbitos, maus tratos. E assim em todas as camadas sociais, vereadora. Nós tivemos o caso Pedrinho, que foi brutalmente assassinado dentro de um residencial fechado, de classe A. Tivemos o caso Joaquim, classe média, que abalou, que foi encontrado no Rio. E agora essa menina, que é de classe baixa, que é em todas as o próprio camadas. garoto Bernardo, né? O Bernardo, né? O menino que foi assassinado pela madrasta e pelo pai, o caso né? Nardoni, né? Isso. Da Isabela. Então, na verdade, o que a gente percebe, nós que trabalhamos na área da infância, que apesar, né, dos 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem, aí fala lá, né, prioridade absoluta na destinação dos recursos orçamentários. Você pega todos os equipamentos sucateados. Sabe o que é você não ter um computador? Não ter um computador para... Você tem, além de ter todo o computador, você tem que estar integrado, né? Você tem que estar um sistema de informação, hoje, na era da tecnologia, via satélite, né? Você tem que... todo mundo, a polícia, né? a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, tem que estar tudo integrado com o Conselho Tutelar, né? A hora que um caso caiu lá na Secretaria da Saúde, né? de violência, já tem que notificar o Conselho, né? Já tem que notificar o CRAS, já tem que estar tudo integrado. E essa conversa a gente tem há muito tempo, né? Vereadora. Essa conversa, esses programas, nós recebemos, Luciano, milhões do BNDES em 2001. Nós ganhamos milhões de recursos, a cidade de Ribeirão Preto foi contemplada para fazer um sistema informatizado, comprar os computadores, não conseguiram instalar os computadores. Toda a região foram mapeados. Olha, lá na região leste é o postinho da Castelo Branco, era o abrigo na rua Gustavo Ambruche, lá, qual que era a referência lá no Parque Ribeirão Preto. Pontos integrados, né, numa rede de inteligência. Puxa vida, se perdeu tudo, não tem nada, sabe? Então, é lamentável você perceber que Ribeirão é uma cidade que não avança. As coisas, nós temos uma capacidade de produção, de pensar, de organização, né, de escrever projetos e até conseguir dinheiro, né, que é o mais difícil. Conseguimos dinheiro para implantar o projeto, não tem mais nada. Pergunta, o que é Rede Crescer? Eu tenho perguntado, direto, um requerimento, pedido, né? Acho que me resta agora ir ao Ministério Público, né? Para poder cobrar, porque foram recursos, milhões que foram investidos aqui na cidade de Ribeirão Preto, para hoje não ter nada. Vereadora, a situação, Ana, sempre, eu vou te passar a palavra. Só ter uma ideia. Se a senhora discar 181 em socorro ao animal, é instantâneo o socorro. Liga para uma criança que está vendendo rosa à noite, sendo explorada. Eu liguei, eu tenho 2 experiências. Eu liguei no 100, liguei no 160. 160 no caso de um morador de rua que estava passando mal na rua Garibaldi,
esquina com a Florencio de Abreu, num sábado. Dia 15, acho que foi sábado passado, faz 15 dias. Hoje nós estamos no dia 29, quarta-feira, até hoje não foi. Até hoje não foi. Liguei para denunciando a exploração de crianças vendendo balas, flores, na noite de Ribeirão Preto, com adultos que não eram nem parentes, nem pai nem mãe, explorando. Até hoje, ninguém apareceu. Agora, se tiver um cachorrinho abandonado, que tem que ser cuidado, pelo amor de Deus, gente, eu estou só fazendo uma comparação, que o ser humano cuida de um animal e não cuida do seu semelhante. Deixa ele à margem. Então, hoje, uma família que quer cuidar de uma criança dela, ser cuidadora, o que ela tem que fazer, como que ela tem que se inscrever e para quem que ela tem que ligar? Ela vai ligar no 3019 2084. 3019 2084. Ou 3635-0165. 3635-0165. E qual que é o procedimento? E vai agendar uma entrevista com as nossas técnicas, sempre uma dupla de assistente social e psicólogo, que vai tirar as dúvidas dessa pessoa e conversar a respeito do programa de família acolhedora. Acolhedora. Eu falei cuidadora, acolhedora. Família acolhedora. E depois dessa entrevista, a gente já tem preparado uma capacitação, digamos assim, onde em grupo, com todas as famílias, a gente vai conversar mais detalhadamente sobre esse projeto, esse trabalho, e tirar o resto das dúvidas e orientar algumas coisas. Uma outra pergunta eu queria que você me respondesse. A família acolhedora, ela tem acompanhamento? Tem. Ela é acompanhada? É acompanhada tanto por quem nós, cuida quanto do cuidado? Sim, é acompanhada dos dois lados. Para poder, se houver possibilidade de reintegração e fazendo essa passagem junto com a família acolhedora, e se não houver, aí o juiz decide e coloca a criança em adoção. Eu só queria retomar um minutinho, que essa família, para se candidatar, primeira coisa, não pode ter pretensão de adotar, porque senão sofre muito a família, né? A criança, a gente vai trabalhar com bebê, sofre também, mas a gente não sabe ainda os danos disso. Mas a família tem que estar preparada para fazer um trabalho de acolhimento. Sai essa criança hoje, se ela gostar da experiência, assim que ela puder, entra uma outra criança para ela, e ela vai assim fazendo a sua caminhada, ajudando várias crianças. Franca, Campinas, Curitiba, tem histórias de famílias acolhedoras muito interessantes. E Agora, Ribeirão Preto tem como fazer. Nós temos a presença de famílias acolhedoras em Ribeirão? Não, ainda não. Nós estamos nessa luta de divulgação do nosso trabalho, porque em Ribeirão Preto nunca foi implantado o programa. Disso, vereadora? Eu até queria colocar uma experiência que eu tive. Enquanto conselheira tutelar, em 93 a 96, eu me deparava com alguns casos, né, assim. E eu tentei, junto a uma comunidade, uma igreja aqui na cidade, algumas famílias, e deu certo, né? Eu lembro muito bem de um caso de uma senhora que ela teve depressão pós-parto, e aí ela tentou contar a vida do bebê, mas era uma mãe muito cuidadosa dos outros filhos. E então o pai trabalhava, tudo, então nós conseguimos uma família, ficou com um bebezinho, né, por uns dois meses, ficou com esse bebê. Não sei se chegou a ficar 2 meses. Enquanto a mãe fez tratamento no hospital psiquiátrico, ela ficou, né, essa família ficou com aliás, 2, né, o bebezinho e o filho, para o pai poder trabalhar, porque essa criança, ela ia para a instituição, ia ficar, era um bebezinho muito frágil, precisava de cuidados, ele nasceu prematuro, então precisava de cuidados muito especiais, né? E deu super certo essa experiência, e algumas outras famílias, né, que a gente pediu autorização para o juiz, para que mas eram casos especiais, geralmente quando tinham bebês que precisavam de um cuidado especial, né, ou a alimentação,
a medicação, né, mais sistemática, a gente conseguiu essa autorização, mas foram experiências assim bem pequenas, mas a família geralmente são mulheres, né, que gostam de cuidar, voluntárias, que têm vontade de ajudar e que sabem, têm muito amor, né, muito amor, pessoas assim que já têm aquele coração voltado para servir o próximo e que já está assim, sofre, lógico, porque se apega à criança, mas já está preparada emocionalmente, que é um tempo de cuidado e depois vai acolher outra criança, né? Na verdade, é a gente que tem essa vocação de socorrer o necessitado, né? Eu quero agradecer a presença da vereadora Gláucia Berenice, da sua também, Ana Maria, a sua audiência. Até o próximo ponto no encontro, se Deus quiser.